passou pela CCJ o projeto de uma emenda constitucional, uma PEC, né, que foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, relatada pelo senador Efraim Filho, do União Brasil, da Paraíba, né, na CCJ. Essa PEC está aqui. Como é hoje, a pessoa que tem o porte de droga fica submetida à advertência, prestação de serviços à comunidade e aplicação de medidas educativas, essas duas últimas pelo prazo máximo de 5 meses, mas não é fichada na Justiça. Se o STF descriminalizar, a pessoa continua sem ser fichada e continua sujeita às medidas socioeducativas, mas o Supremo definirá uma quantidade máxima que configura o uso pessoal, o que hoje não existe. Se o Congresso criminalizar como pretende essa PEC, mesmo pequenas quantidades para uso próprio levarão ao registro na ficha criminal e a medidas socioeducativas e de tratamento. E a questão racial? A grande questão que se coloca no Supremo hoje é que, sem uma quantidade máxima que configure o uso pessoal, cabe ao arbítrio das autoridades decidir se a pessoa é usuário ou traficante. Segundo ministros que defendem a descriminalização, o arbítrio das autoridades leva à prisão muito mais de pessoas negras por porte de maconha. Estamos aqui preocupados efetivamente com a saúde pública? Não. Nós estamos aqui preocupados com redução da criminalidade? Também não. Se nós estivéssemos efetivamente preocupados de diferenciar o que é traficante, que eu repudio e que tem que ser penalizado e que tem que ser condenado, para aquela pessoa que está fazendo uso de substância entorpecente, aí tudo bem. Mas é preciso que a população brasileira entenda que o que nós estamos fazendo, nossa Constituição já foi emendada 132 vezes, é emendar mais de uma vez, colocando na Constituição que porte de substância entorpecente para uso próprio é crime. Nós não estamos inovando, nós não estamos enfrentando o problema de que efetivamente qual é o comportamento que vai ter a adequação típica para o usuário ou traficante. E quando eu vejo os colegas falando que o Supremo está invadindo uma determinação que é nossa, eu repudio essa fala. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se nós nos acovardamos, se nós nos intimidamos, se nós não enfrentamos o tema para definir quem é traficante e usuário, o Supremo Tribunal Federal é instado a dizê-lo. Aqui eu também tenho que fazer um recorte sociológico, porque eu fui delegado de polícia por 27 anos e essa PEC não inova em absolutamente nada. É o Estado criminalizando a pobreza, é o Estado criminalizando a cor da pele. Todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação. Mas nós, parlamentares, temos que usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. A lei de drogas, ela tem 3 crimes. Comprar, portar para uso próprio, que é o artigo 28, que é esse que está em discussão. Esse crime não existe mais a pena de prisão. No máximo, a pena de multa. Se a pessoa não pagar, não pode ser substituída por pena de prisão. Vai para a dívida ativa. O artigo 33, que são 18 verbos, que é inconstitucional por isso, mas é o vender ou fornecer, ainda que gratuitamente, pena de 5 a 15 anos de reclusão. É nesse que eles colocam os jovens negros e pobres na cadeia, penas de 10 anos de reclusão. E tem o artigo mais grave da lei de drogas, que é o 36, que é financiar ou custear o tráfico de drogas, pena de 8 a 20 anos. Nesse crime, eu desafio alguém nesse país me apresentar um inquérito policial, uma denúncia do Ministério Público, uma sentença, nem que seja absolutória. Quer dizer, se existisse realmente vontade de combater o tráfico de drogas, o sistema penal deveria ir no crime mais grave, que é o 36. Então, que tudo nós vivemos no Brasil nessa questão é farsa, é uma farsa e é racismo. A aplicação da lei de drogas no Brasil é racista, porque não existe nem investigação para quem financia isso aí, né? Porque são toneladas na maconha, por exemplo, a gente sabe que agora está legalizado no Uruguai, então são toneladas, quer dizer, no Rio de Janeiro pode ser de 30 a 50 toneladas por mês. São Paulo, então, sei lá quantas, né? Então, isso é um mercado bilionário. São operações financeiras, inclusive dentro do sistema bancário, nacional e internacional. Vamos lá, desculpa aí, tive que fazer essa apresentação. Bom demais. Então, André, se essa PEC prosperar, né, chegar a ser votada pela Câmara e promulgada, então quer dizer o seguinte: não haverá aquele artigo ali que você citou, é aquele que
fala do porte, né, para uso próprio, embora a lei do Congresso, de 2006, essa que você está citando, não defina as quantidades. Se a PEC vingar, então é qualquer coisa, né? Tudo vira traficante, né? Olha, a PEC Data Vênia, ela é uma piada, porque ela começa assim: a lei considerará crime a posse e o porte de drogas. Bom, para começar, a posse de um bem móvel, a pessoa tem que poder portar, né? Quer dizer, já começa escrevendo, a redação já é uma piada. E vai ser uma piada internacional, porque eu acho que vai ser a única Constituição que vai criminalizar uma conduta que, na sua raiz, não pode ser criminalizada. Os crimes são matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, ofender a integridade física ou a saúde de outrem, subtrair coisa alheia móvel. Você não pode criminalizar uma conduta que não vai atingir uma terceira pessoa. Por isso que os crimes é todo assim: alguém, coisa alheia móvel, a lesão corporal, 129, é o mais claro. O que é a lesão corporal? Ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Não é a integridade física de si próprio. O suicídio, por exemplo, tentativa de suicídio, não é crime. É crime instigar uma pessoa a praticar o suicídio. Então, se existisse um exame de ordem, né, da OAB, né, para esses senadores que fizeram um espetáculo terrível, né, eles seriam reprovados. É uma vergonha isso. Criminalizar, por quê? Porque a Constituição diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Quer dizer, eu posso fazer com a minha intimidade, com a minha vida privada, o que eu quiser. Né? O Estado não tem competência para criminalizar se eu ofender a minha integridade física. Se eu me xingar, por exemplo, injúria, é injuriar alguém, difamar alguém, caluniar alguém. Se eu me xingar, não existe esse crime, né? Então, é patético o que vem acontecendo. E eu duvido muito que eles consigam, mesmo nesse Congresso terrível que nós temos, né? O pior da história do Brasil, na minha opinião, mesmo nesse Congresso, eles conseguirem 3/5 em 2 turnos de votação na Câmara e no Senado. Eu acho, olha, se isso acontecer, eu acho que aí realmente é o seguinte, fecha a porta e vamos embora. Espero até que a OAB, se isso acontecer, essa tragédia, isso não é nem uma tragédia, né? Isso é uma coisa tragicômica, na realidade, né? Se isso acontecer, eu espero até que a OAB entre, né, com essa ação direta de inconstitucionalidade, não seja um partido político, né? Seja a Ordem dos Advogados do Brasil, porque isso vai ser uma vergonha internacional.